Glória a Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E com Jesus é vencer ou vencer. Aleluia, glória a Deus. E missões é a chama que não pode apagar. Graças a Deus, eu me alegro em pertencer a uma igreja que tem essa chama acesa. Eu já tenho visto muitas igrejas por aí com essa chama apagada. E não apagarás o pavio que fumega, né? Então, se o pavio estiver fumegando, a gente cobre com as orações que Deus vai reacender a chama em muitos corações. Eu quero compartilhar com a amada igreja um texto que está em Jeremias. Como é um versículo só, nós vamos ler Jeremias 23, versículo 29. Nós vamos ver, as irmãs poderão ler assim nas suas versões, e eu vou estar lendo aqui nessa versão que eu tenho nas mãos. Jeremias 23, versículo 29, desculpa. Glória a Deus. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a penha? Aleluia. Eu já falei para as irmãs, já expliquei que quando vem uma pergunta, começando com não, significa que é uma pergunta positiva. Ele está dizendo, a minha palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a penha, esmiuça a penha, despedaça a rocha. Então, eu já tive um problema seríssimo com um grupo de novos convertidos, e um pastor egoísta que queria levar o grupo para ele, levou, por causa de um louvor que fala que Jesus é Deus de perto e não de longe. Aquele louvor ali está errado. Ali é uma pergunta, porventura Deus é Deus de perto e não de longe? Ou seja, aquele louvor ali, o certo Deus é Deus de perto e também de longe. Quando vem uma pergunta, é uma afirmação. Então aí me criou problemas, porque eu não deixei por menos, e o rapaz estava exercendo uma boa influência lá no grupo, né? Então levou o grupo. Mas fazer o quê? Que Deus os abençoe, que possam ser prósperos e que possam até estar crescendo. Esse é o meu desejo. Mas então, quando vem uma pergunta assim, é uma afirmação. A palavra do Senhor é como fogo e como um martelo que despedaça a penha. Glória a Deus. E nesse texto, eu me lembro do reverendo Morris Cerulo. Eu estive com ele em São Paulo, e ele conta uma palavra, contou algo sobre um tempo em que ele estava orando pelos pastores. Interessante que ele patrocinou uma ida de pastores a São Paulo de vários estados do Brasil. Ele tem a igreja dele é muito poderosa financeiramente, então a igreja dele patrocinou um trabalho, uma imersão de pastores, missionárias em São Paulo, e ficaram, acho que foram 5 ou 6 hotéis que ficaram lotados, tudo pago pela igreja do reverendo Morris Cerulo, para nós passarmos 4 dias só aprendendo a palavra, só fazendo uma imersão na palavra, né? E Deus me deu a oportunidade de ir também. Mas o reverendo Morris Cerulo, ele conta que ele estava uma vez orando por pastores. Ele tem essa chamada assim, de orar pelos ungidos, né? E de apoiar os colegas de ministério. E ele estava apresentando pedido por pedido daqueles irmãos. De repente o Senhor fala com ele: essas pessoas lhe escrevem esperando que você ore pelas necessidades delas. Filho, diga a elas que elas ainda não viram nada parecido com o que está por vir sobre a terra antes do arrebatamento da igreja. Algo tremendo que Deus planejou realizar na igreja antes do arrebatamento.
Um grande avivamento está por vir. E eu creio que nós somos parte. Isso já tem uns 15 anos ou não, tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos que isso aconteceu. Então eu creio que nós somos parte desse plano de Deus maravilhoso de um grande avivamento. Nós somos parte. O que a gente está vendo aí, essa guerra de Israel contra o Irã, isso aí é um sinal bíblico da volta de Jesus, é um sinal bíblico. Essa movimentação desse time da esquerda, tudo se posicionando a favor do Irã e dos terroristas que insistem em matar pessoas e crianças e mulheres no mundo todo. Inclusive o Brasil está nessa situação também agora. O governo brasileiro é favorável ao Irã, e a Bíblia diz que aqueles que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, né? E o Irã simplesmente ataca indiscriminadamente crianças, mulheres. Ele ataca, joga seus mísseis nas áreas residenciais de Israel. E Israel, na sua retaliação, ele está colocando como alvos os quartéis, os depósitos de munição atômica que pode destruir uma nação. O Irã está municiado para destruir. Só Jesus na cruz. E há muitos governantes esquerdistas que estão apoiando esse lado terrorista, né? Bom, mas não é o caso. Isso aí é apenas para nós entendermos que a volta de Jesus está próxima e que todas as nações, com exceção de duas, todas vão se opor a Israel. Governantes que apoiam o terrorismo vão se levantando em cada nação, num plano já. E muitos crentes vão votar nesses governantes, iludidos, enganados pela conversa deles, e eles vão assumir o comando de formar uma grande força contra Israel. E é a hora que Jesus vai voltar e vai dar livramento para Israel. Israel vai reconhecer o Messias, vai ver as mãos, vai ver a marca nas mãos e vai reconhecer o Messias. Então tudo isso faz plano. Mas nesse meio tempo, Deus está agindo na igreja, está agindo poderosamente na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então vem um abalo, está vindo, está acontecendo, e é inevitável um abalo nas finanças das nações, um abalo na política das nações, um abalo religioso nas nações. São uma série de abalos que estão vindo, porque os santos também serão passados por uma prova para ver quem realmente é santo, quem realmente quer entrar no céu ou não, né? Então, no meio de todo esse abalo, a igreja vai ter livramento, a igreja vai ter provisão, a igreja vai ter socorro de Deus, mas no meio de provas, né? No meio de provas. O povo de Israel foi reprovado assim que atravessou o Mar Vermelho. Não sei se vocês não sabem. Foi reprovado por Deus assim que atravessaram o Mar Vermelho. Eles foram reprovados porque eles começaram a blasfemar contra Deus. Eles começaram a murmurar contra o homem que Deus colocou à frente deles, que foi Moisés, né? E eles chegaram e Deus chegou a ficar tão irado com eles que Deus disse: Moisés, chama o Arão, pega a tua família, se afasta do meio desse povo, que eu vou acabar com esse povo, e de você eu vou gerar uma nação que vai entrar na terra prometida. Deus ficou tão irado. Aí, se não fosse a intercessão de Moisés falou para Arão: corre logo, pega o incensário, vai queimar incenso e vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor está irado com esse povo. Moisés intercedeu pelo povo que estava querendo até apedrejá-lo e botar ele para fora do governo, do comando que Deus tinha dado a ele para conduzir o povo à terra prometida. Então é assim que funciona. Infelizmente, as pessoas muitas vezes não percebem que estão sendo influenciadas por emoções, paixões e fazem tolice, né? E inclusive em questão de política, muito crente vai votar em quem odeia Israel, em quem está fora do plano de Deus, e finalmente vai perseguir também a igreja. Muita gente vai eleger governantes para perseguir a igreja.
Ah, eu não sabia. Mas a palavra se cumpriu, exatamente. Então, o que ocorre é que o povo de Deus deve firmar a fé. Deus falou isso para Moshe Cerulo. Diga ao povo para firmar a fé como nunca antes, porque se a fé deles não estiver bem firme, eles não vão resistir. Então, foi um alerta que já foi dado para o Moshe Cerulo há uns 30 anos ou mais. Foi antes da cruzada da virada do século que Deus falou isso com ele. Então isso está por acontecer a qualquer momento. Nós temos que ficar muito atentos, nós temos que orar muito, buscar a Deus de Deus discernimento para não irmos nesta onda. É uma onda maligna que vai arrastar e enganar a muitos, se possível até os escolhidos. É uma onda maligna que está se alastrando pela face da terra. Então, quando Deus revelou isso, Ele usou dois adjetivos, duas palavras distintas. Ele disse assim: diga ao meu povo para afirmar a sua fé no que é infalível e invulnerável. O versículo anterior a esse que nós lemos diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha a ver com trigo. Então existe palavra que é palha e palavra que é trigo, e o profeta tem que falar com fidelidade a palavra de Deus. O que tem a palha a ver com trigo, então diga ao meu povo para firmar a sua fé no que é infalível e invulnerável. Quem é infalível e invulnerável? O Senhor. Firmar a fé no Senhor, infalível e vulnerável. Essa palavra infalível significa aquilo que não pode falhar, e a palavra vulnerável, aquele que não pode ser abalado. Aquele que não pode ser abalado. A nossa fé tem que estar naquele que não pode ser abalado, como mencionou a irmã Eliana, né? Glória a Deus. Então, o poder da política, o poder econômico, o poder dos sistemas religiosos, tudo isso é falível, é abalado, é vulnerável. Maldito o homem que confia no homem. Então nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor, na sua palavra, totalmente. Só o único poder que se encaixa no infalível e vulnerável é o poder de Deus, é o poder do Senhor. É o único, infalível e invulnerável, poder absoluto que Ele tem, aquele que tem a palavra final, aquele que diz o sim, Ele é o sim e o amém. Então Ele tem a palavra final e sobre tudo, todas as circunstâncias, governos, homens, situações, a palavra de Deus é a final. Agindo Deus, quem impedirá, né? Então Ele tem a palavra final, glória a Deus. A única coisa infalível, invulnerável, inexpugnável, ou seja, que não dá para passar por cima, não dá para atropelar, não dá para escalar os muros de Deus, inexpugnável, não tem quem alcance a Ele. O pessoal lá depois de Noé, os descendentes de Noé, foram fazer uma torre para chegar no céu, se deram mal, na mesma hora ficaram falando, um falava uma coisa, o outro entendia a outra, e a confusão de línguas lá em Babel. Então nosso Deus é invulnerável, inexpugnável, infalível, perfeito, e é dele que vem o nosso socorro, e nós nos alegramos porque Ele nos escolheu a nós. Que coisa maravilhosa, glória a Deus. Jesus falou: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Então a maravilha é essa: nós somos pequenos, somos frágeis, somos humanos, mas Ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
A sua palavra é infalível, é inerrante. A palavra de Deus não erra, não mente, é fiel, é verdadeira. Alguém já te falou que se nós confessarmos a palavra, Deus se agrada quando eu digo quem sou, o que posso, o que tenho. Eu não posso, eu não consigo, é o contrário do que Deus quer que a gente pronuncie, porque a nossa boca é a boca do vencedor, é a boca daquele que crê, mesmo que as circunstâncias digam não, nós vamos continuar crendo, mesmo que tudo pareça perdido, nós vamos continuar crendo. Faraó atrás com um exército sanguinário para destruir Israel, o Mar Vermelho na frente. E Deus chega para Moisés e diz assim: diga ao povo que marche. Marchar para onde, Deus? Diga ao povo que marche. Fere o mar e atravessa meu povo. Então, a nossa fé, quando nós entramos pela palavra de Deus, nós vamos perceber uma coisa: Deus é inquestionável, não tem como. Eu sou pesado de línguas, eu não sei o falar, não sei o dizer nada. Vai. Mas tá bom, então teu irmão vai contigo, mas que tu vai. Deus falando com Moisés, né? Eu sou uma criança, não sei falar. Jeremias, vai, não te mandei eu. Não digas eu sou uma criança, mas vai. Nós não temos que apresentar nossas incapacidades, que Deus conhece. Nós temos que crer na capacitação dele, que independe da nossa incapacidade ou capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele é o Deus, e se Ele diz que nós somos, é porque somos. Se Ele diz que somos filhos, é porque somos filhos. Se a palavra dele diz que somos mais do que vencedores, é porque nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele é o que a palavra dele diz. A palavra dele é fogo. Então, vamos crer nesse fogo. Esmiuça a penha? Vamos crer nessa palavra que esmiuça a penha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Essa palavra aqui nos garante isso. Eu sou fogo consumidor. Eu sou aquele que esmiuça a penha. Então, Ele vai fazer aquilo que Ele diz que é. Ele é. Não há por que a gente se preocupar, ficar ansioso, ficar temendo, ficar apavorado, perder o sono. Não, eu já tive momentos de perder sono, de passar a noite inteira acordado. De repente eu comecei a buscar mais o Senhor mais de perto, e Ele me mostrou que não era por aí, que era para descansar nele. Para vocês terem uma ideia, Abraão, certa vez, ele foi dedicar uma oferta para Deus. Sacrificou lá um animal, pegou o animal, botou em cima de uma pedra, de uma rocha, de uma penha lá, e quando ele foi se afastando, ele viu os urubus, os corvos, aves de rapina, aves carnívoras, vindo em cima do sacrifício. Ele saiu correndo atrás, um graveto lá, um pedaço de vara, saiu, e os bichos voaram. Mas quando ele deu as costas, os bichos voltaram. Estava ali aquele monte de carne ali, aparentemente à vontade, exposto para eles. Abraão fez tanto isso, o sol estava quente. Olha o que é a gente não confiar, entregar para Deus e querer administrar aquilo que entregamos para Deus. Entregou? Está entregue. Descanse. Aí o que aconteceu? Ele correu tanto atrás dos corvos que chegou uma hora que ele se encostou lá no pé de carvalho lá e teve como que um desmaio. Foi encostando, dormiu. Quando ele abre os olhos, ele olha para a penha, não tinha mais, o sacrifício não estava mais lá, estava só a fumaça. Deus consumiu o sacrifício porque era de Deus. Se Deus quisesse dar para os corvos, Deus daria, porque Abraão deu para ele. Mas Deus recebeu o sacrifício, consumiu o sacrifício e só tinha lá a marca do fogo e a fumaça subindo, não tinha mais sacrifício.
Quer dizer, quando nós entregamos ao Senhor, Ele está cuidando, Ele está fazendo, Ele é fogo, Ele esmiuça a penha, Ele está fazendo, deixa Ele fazer, Ele vai fazer perfeito, Ele tem o tempo dele, tem o momento exato dele, Ele não vai fazer antes, também não vai fazer depois, mas que vai fazer, vai, porque Ele é Deus. E quando nós pedimos a Ele e descansamos, Ele já está fazendo. Problema das pessoas, por exemplo, a Sara, quando vacilou na fé, a Sara escutou o anjo falando para Abraão que ela ia ser mãe, que Abraão ia ter um filho, mas a Sara se precipitou porque ela não conseguiu segurar firme a fé. Olha a confusão que está acontecendo lá no Oriente Médio por causa dessa vacilação da fé da Sara. E a irmã falou, né, sobre a fé. E Hebreus, né? Falou sobre a fé antes da pregação. Então, Deus está conosco. Na criação, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, o que Deus fez para construir tudo? Haja luz, haja os luminares do universo, haja os animais na terra, haja plantações, haja vegetação, haja separação entre terra e água. A palavra que é fogo consumidor, a palavra que esmiuça a penha, estava saindo da boca do maior crente do universo, porque ele cria na palavra dele, e se nós cremos na palavra dele, também seremos bem-sucedidos como ele foi. E começou a ver, simplesmente ouve. O centurião, não sou digno, mas envia uma palavra e meu servo será curado. Também creu na palavra. Então a palavra do Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores, nos garante que se nós pedirmos ao Pai no nome de Jesus, o Pai fará para que a nossa alegria seja completa. Então comece a pedir, e mesmo que você não esteja vendo acontecer, comece a agradecer, porque as nossas orações, elas devem ser conhecidas pelas súplicas e pelas ações de graças. Então, Paulo fala isso, sejam conhecidas as vossas orações pelas súplicas e pelas ações de graça. Então, você começa a agradecer antes de ver aquilo se materializar na sua frente. Já está. O reverendo David Onshaw, ele falou para uma serva de Deus que chegou lá na igreja, muito triste, uma senhora, muito chorosa, e foi falar com ele e disse: irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, minha filha está na prostituição, não aguento, não suporto ver ela chegar em casa de madrugada, às vezes queimada de cigarro, às vezes machucada, cansada, eu vejo ela naquilo e me machuca. Uma serva de Deus vê a filha naquela situação, né? Ele disse: irmã, comece a ver a sua filha entrando pela porta da sua casa, liberta, com a Bíblia na mão, transformada. Comece a ver. Aí é onde não admite o não. Aí o não entra. Ah, não sei se vai dar, não sei, está tão difícil, pastor. Eu não sei, não tem jeito. Aí é a hora de nós dizermos: Deus vai trazer a minha filha para a casa dele. Aí é hora de você dizer: a palavra que sai da sua boca vai lavrar a sentença da tua vitória ou da derrota, se nós não tivermos cuidado, né? Da vitória ou da derrota, depende do que sai da nossa boca. Então, quando ele proferia a palavra, acontecia. Lá no Gênesis, já começou lá. Então não foi um Big Bang, não foi uma fusão nuclear, não foi nada disso, foi a palavra do Senhor que foi gerando e continua gerando até hoje. Quando nós pronunciamos a sua palavra, a palavra gera. Quando nós pronunciamos a palavra no nome dele, vosso Pai quer que a vossa alegria seja completa. Jesus falou isso.
Então, quando nós pronunciamos a palavra no nome do Senhor Jesus, a palavra já começa a gerar a nossa vitória, o nosso milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Deus, e assim foi. É o que mais a gente vê lá no Gênesis capítulo 1, é essa expressão. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Em 6 dias estava tudo pronto. Então o poder de Deus está na palavra. Imagine por um momento, um instante, o poder da palavra na sua boca. O poder da palavra é eterno. O homem fica preso, enredado, diz assim: enredaste-te pelas tuas palavras. Então, se eu me enredo numa palavra de fé, aquela palavra de fé vai acontecer. Se eu me enredo numa palavra de dúvida, aquela dúvida vai impedir que aconteça o que Deus quer que aconteça na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder da palavra é eterno. Ela está condicionada a vasos fracos como nós, vasos pequenos, vasos frágeis, vasos humanos. Ela depende de vasos como nós para fluir. Quando nós começamos a declarar que este lugar pertence ao Senhor Jesus, a palavra começa a movimentar os mais difíceis de se converterem, e daqui a pouco começa a entrar, como disse um católico aí, que essa igreja não vai caber de gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não vai caber mesmo. Eu assino embaixo e Jesus assina e confirma. Não vai caber. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder da palavra, quando nós declaramos alguma coisa, quando nós declaramos uma palavra, por isso que um anjo não proferiu maldição contra Satanás, só disse: o Senhor te repreenda, porque a palavra daquele anjo seria uma palavra que talvez causasse uma convulsão no universo, porque ele estaria precipitando as coisas que Deus já tem uma programação para acontecer, do Satanás ser aprisionado, lançado no lago, no inferno. Então, aquele anjo não ousou pronunciar. Não é que ele não tivesse autoridade para isso, não. Foi justamente porque tinha autoridade da parte de Deus para pronunciar, e não era o momento de pronunciar, ele não pronunciou, simplesmente repreendeu. O Senhor te repreenda, Satanás. Não ousou usar palavras de maldizer. Se ele tivesse amaldiçoado Satanás tinha ido para o inferno na hora, e teria uma convulsão universal, porque existe uma programação divina para que as coisas aconteçam. Na nossa vida, existe uma programação divina para que as coisas aconteçam, para que as bênçãos cheguem às nossas mãos. Nem antes, nem depois. Na hora certa vai chegar. Está pedindo? Está precisando? Está crendo? Então vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Não desvaneça na fé. Nós não podemos nunca desvanecer na fé, como foi lido aqui em Hebreus nessa noite, capítulo 10, né? Não podemos nunca esmorecer na fé, perseverar na fé. Deus nunca pretendeu que as suas promessas fossem frágeis, vulneráveis. Não, as promessas de Deus são firmes. Não tem um hino da harpa que diz que de Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. As promessas de Deus são firmes. Ele nunca vai, de maneira alguma, permitir que as suas promessas venham a falhar. Descansemos nas promessas do Senhor. A palavra foi revelada por meio de vasos humanos, fracos, pecadores, homens. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Está escrito lá na palavra de Deus, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando ele orou, Tiago escreveu isso. Quando ele orou, ficou 3 anos e meio sem chover. Quando ele voltou a orar, a chuva veio. Homem sujeito às mesmas paixões que nós. Homem que teve medo. Quando ele viu que a Jezabel queria matá-lo, ele fugiu.
Ele podia ter chegado lá e mandado cair fogo sobre Jezabel? Podia, mas na hora ele fugiu. Foi se esconder lá na beira do ribeiro de Querite. Quando o ribeiro secou, ele entrou em depressão. Foi necessário vir um anjo e conversar com ele e dizer: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Toma, come, Elias. Tem uma jornada de 40 dias para você, ou seja, uma jornada longa. A jornada de 40 dias estava significando uma longa caminhada. Não era 40 dias assim, ele ia andar 40 dias e parar, não. Uma longa caminhada para você, Elias. Então, aí ele vai e continua sendo usado por Deus. Então nós somos humanos. Elias era humano, nós somos humanos. Moisés era humano, Jeremias era humano, Davi era humano, mas no que ousou usar a palavra de Deus, no que ousou se apossar da palavra de Deus, você vem a mim com espada, com lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante ali já foi decretada a derrota do gigante pela boca daquele jovenzinho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o mesmo que está em nós, é o mesmo que hoje quer levantar o enfermo. Ontem, na mensagem de ontem, uma serva de Deus, eu mandei para alguns grupos, uma serva de Deus hoje de manhã, ela estava se sentindo mal, e ela disse que ela ouviu aquela mensagem que nós gravamos ontem, e disse que o mal passou na hora. Ela mandou testemunho para a glória de Deus, né? Então a palavra produz, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para o que foi enviada. Assim é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então aqueles homens foram inspirados pelo Espírito Santo. A fraqueza deles não enfraqueceu a palavra. O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Quando o mensageiro se coloca na presença de Deus para se deixar usar por Deus como Deus quer, é muito melhor, porque a palavra vai com mais força ainda. Mas o Balaão, que estava em pecado, se ele tivesse pronunciado uma palavra ali contra Israel, teria acontecido uma maldição sobre Israel. Deus impediu, porque embora estivesse em pecado, ele tinha boca de profeta. Então Deus impediu, botou o anjo com a espada na altura do pescoço dele, fez a mula empacar, fez a mula falar, para que ele não morresse, mas também para que ele parasse com aquela história de querer amaldiçoar o povo. Porque a palavra que ia sair da boca dele ia causar algum dano sobre Israel, e Deus não queria. Então Deus mostrou para Balaão, porque a palavra que sai da nossa boca, ela pode causar males e bens. As pessoas que desejarem o meu mal, fiquem tranquilas, que eu nunca vou desejar o mal para elas. Se eu desejar, vai acontecer. E eu não quero isso. Eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. Não somos feiticeiros evangélicos. Somos cristãos, seguindo aquilo que Cristo se fez, agindo, procurando agir, imitá-lo, no perdão, no dar a outra face. Os caras ali espetando lança nele, cuspindo nele, batendo nele, esfregando vinagre nas feridas dele, e ele: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito que nos rege, graças a Deus, que assim seja. Então nós não precisamos desejar nem justiça nem vingança para ninguém, porque o nosso Deus faz a justiça e a vingança pertence a Ele. Simplesmente temos que descansar, ter paz, orar. Há segredos na oração por quem nos trata mal. Sabe qual é? A bênção veio dobrada na nossa vida, como aconteceu lá na vida do Jó. Há segredos de bênção de Deus na nossa vida quando nós oramos por alguém que nos trata mal, despojados de qualquer ressentimento, de qualquer sentimento ruim. Vamos aprender a palavra. A palavra nos ensina tanta coisa boa, tanta maravilha, que às vezes a gente não percebe o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer nos dar, não percebe o que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
O vaso é imperfeito, o vaso é covarde, é medroso, tenta fugir. Jonas tenta fugir, Jeremias usa uma desculpa, Moisés usa uma desculpa, né? Todo vaso tem as suas imperfeições. Eliseu, um vaso que pediu porção dobrada a Elias, sabe o que Eliseu apronta numa jornada dele? Manda que os meninos lá sejam destruídos pela ursa. 40 meninos morrem destruídos por uma ursa, só porque estava zombando da careca do Eliseu. Sobe careca, sobe careca, sobe careca. Então o vaso humano é cheio de paixões, é cheio de fraquezas, mas Deus nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra é viva, ela é eterna, ela é rema, ela cria portas onde não tem portas, ela é criativa. Glória a Deus. Ela consegue realizar aquilo que agrada a Deus. O vaso é frágil, é pecador, mas a palavra é pura e santa. Aleluia. O vaso pode apresentar fraquezas, pode apresentar inconsistências, mas a palavra de Deus é firme, é segura, é invulnerável, inexpugnável. Glória a Deus. Então, naquele momento em que nós confessamos as promessas de Deus, naquele mesmo instante, Deus nos ouve. Daniel, quando você pensou, olha só, quando a gente lê ali em Daniel, aquela resposta que ele recebe, Daniel, quando você aplicou o coração, sabe o que é aplicar o coração? É antes de nós começarmos a falar. Começa aqui dentro. Eu vou agora orar, vou falar com Deus. Antes que você começasse a falar, Daniel, eu já estava enviando um anjo. O Senhor já estava, Daniel, o anjo falando para ele, o Senhor já estava me mandando uma resposta. Olha como é que é. A gente não está vendo nada. Você pediu, chorou, orou, Ana chorou, né? A Sara se precipitou, a Ana, a mulher do Zacarias também demorou um tempão para nascer o filho, João Batista, mas nasceu na hora certa, que ele tinha que nascer justamente ser contemporâneo de Jesus, não era nem antes nem depois. Zacarias já velho, a Isabel também já velha, de repente Isabel engravida. Tempo de Deus. Porque aquele menino tinha que nascer naquele exato tempo para ser o precursor, o anunciador da voz do que clama, ser a voz do que clama no deserto, anunciador do Messias. É no tempo certo. Deus já providenciou a tua vitória, a tua bênção já está chegando, mas não vai chegar fora do tempo. Deus já providenciou, no tempo certo vai acontecer. Comece a agradecer, comece a ver, comece a sentir aquela bênção acontecendo. Como eu estava falando do Yom Kippur, ele falou para aquela mãe: olha, comece a ver a sua filha entrando na tua casa, salva, liberta. Bota o sofá de frente para a porta da sala e fica sentada no sofá e agradecendo a Deus pela libertação da tua filha. Visualize ela entrando pela porta. E a irmã foi lá e começou a fazer aquilo. E todos os dias, de noite, ela ficava lá: oh Deus, muito obrigado, minha filha vai entrar por aquela porta, vai entrar salva, vai entrar transformada, vai entrar liberta. Chegou um dia que aquela moça entrou na porta e disse: mãe, eu não quero mais essa vida de prostituição. Eu quero mudar. Vem cá, minha filha, vamos orar. Culto de Santa Ceia, estava lá a moça, toda transformada, e a mãe chega para o pastor e diz: pastor, eu fiz aquilo que o senhor falou. Eu comecei a enxergar minha filha entrando liberta. Aquela moça casou com um obreiro, uma bênção, ela também uma bênção na obra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque aquela mãe simplesmente creu na promessa, na palavra. Glória a Deus. Então,
no mesmo instante em que nós confessamos as promessas de Deus, Ele nos ouve e Ele começa a responder. E se eu não estiver vendo, o problema das minhas vistas, não quero nem saber. A minha fé não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Já aconteceu. Tem uma palavra que Paulo fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já te deu, Ele já nos deu aquilo que a gente tanto pede, tanto espera, e às vezes até perde a vontade de ficar esperando, acha que Deus esqueceu nada. Ele já te deu. Espera um pouquinho mais, porque vai chegar nas tuas mãos. Ele já te deu. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Ele já te deu. Depende da maneira como a gente crê. Se a gente crê desse jeito, a bênção vem, chega, no tempo de Deus chega, e chega justamente na hora que nós mais precisamos. Deus tinha um momento exato para abrir o mar, tinha um dia exato para derrubar as muralhas de Jericó, tinha a hora exata para fazer jorrar a água da rocha, tinha um momento exato para fazer as codornizes virem voando na altura do joelho do povo de Israel, e eles só estenderem a mão, pegar e comer, pegar, matar, comer. Deus não estava nem muito satisfeito com eles nesse lance das codornizes, não, porque eles tinham blasfemado e murmurado contra Deus no dia anterior. Mesmo assim, Deus ainda usou de misericórdia. E Deus falou para Moisés: eles vão comer de sair pelo nariz. E os caras comeram tanto que eles chegaram a passar mal. Então Deus não estava tão alegre com eles, não, mas mesmo assim Deus ainda honrou a palavra dele. E quando nós estamos adorando como nós estamos, crendo como estamos crendo, buscando, agradecendo, a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé está agradando, a tua fé está agradando ao Senhor. Permaneça nessa fé, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, a impaciência muitas vezes não pode impedir que a gente receba. A murmuração, a impaciência leva à murmuração. Eu estou orando tanto tempo, não acontece nada. Acho que Deus, acho que eu não devia ter pedido. Deus não vai fazer. Pronto. A sentença Deus não vai fazer já interferiu no que Deus já estava fazendo. Como nós somos crianças, né? Como nós precisamos aprender. Meu Deus, como o Senhor é bom. Mesmo assim, Ele ainda usa de misericórdia. A palavra de Deus foi estabelecida de eternidade em eternidade no céu. Louvado seja o teu nome, querido Jesus. Aleluia. Aposte-se das promessas de Deus, crendo. O importante é nós termos a certeza absoluta, não daquilo que vemos. Fé não é pelo que eu vejo, fé não é por aquilo que eu apalpo, fé é por aquilo que eu creio, é o firme fundamento. Nós não estamos vendo, mas existe um firme fundamento que sustenta essa casa, esse imóvel. Nós não precisamos ver. Se não existisse, já teria um formigueiro cavado um buraco aí, já teria afundado um pedaço, mas o firme fundamento não deixa. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza da resposta daquilo que nós pedimos. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, comece, se você já pediu, comece a agradecer a Deus pelo que você pediu. Olha, Deus, eu já orei tanto por essa situação, pedindo, agora eu vou começar só a agradecer, Esse mesmo pastor Young Cho, ele contava que no início do trabalho dele no
ministério dele, tinha uma igreja e estava muito avivada, e ele saiu do budismo e agora Deus estava usando ele poderosamente, e ele chegou e disse assim para os irmãos: irmãos, eu recebi. Ele orou a Deus, olha só, ele orou a Deus pedindo uma bicicleta, e Deus falou para ele: especifique como você quer. Ele pediu uma bicicleta com 5 marchas, importada, americana, pediu uma escrivaninha e pediu uma outra coisa lá, que eu não me lembro agora. E ele disse: irmãos, graças a Deus, eu recebi de Deus uma bicicleta, uma escrivaninha, me esqueci mesmo o que foi outra coisa que ele pediu. Recebi, irmãos. Aí tinha um grupo de jovens lá, chegaram para ele e disseram: pastor, dá para a gente ir lá ver? Tá onde? Está na sua casa? Dá para a gente ver? Disse: dá, vamos lá. Chegou lá, a sala vazia, não tinha nem bicicleta, nem escrivaninha de mogno. Passou, cadê? Aí ele fez assim: tá aqui, ó, estou grávido da minha bênção. Aí os jovens, toda vez que ele passava, depois da escola dominical, o jovem chegou: como é que tá, pastor? Já nasceu? Já nasceu? Um missionário que estava voltando para os Estados Unidos tinha uma bicicleta importada, tinha a escrivaninha de mogno e tinha outra peça lá que ele pediu, que eu já li muito tempo esse livro. Pastor, eu estou viajando, estou voltando para os Estados Unidos, tem umas coisas aqui que eu estou querendo doar. O que é? Eu tenho uma escrivaninha aqui de mogno que não dá para levar, eu gostaria, mas não dá, é muito bonita, muito boa. Tem uma bicicleta importada. As 3 coisas que ele tinha pedido ao Senhor apareceram na sala dele. Ele engravidou daquela bênção. Então, quando nós engravidamos da bênção, nós começamos a dizer que já temos. Pronto. Pronto, estava ali a bênção. Começou a pedir: engravide da tua bênção, que ela já está chegando. Daqui a pouco está lá você embalando a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Então é assim que funciona. Confesse as promessas de Deus e veja o seu milagre acontecer. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, amadas irmãs, é assim que funciona. Eu quero orar nesta noite, agradecendo a Deus por tudo que você já pediu, que nós já pedimos, que eu também já pedi tanta coisa, e aquilo que eu não recebi visivelmente, palpavelmente, eu sei que já está vindo. Eu sei, talvez algum trevudo esteja tentando impedir, como aconteceu lá com Daniel, né, com um demônio forte, raivoso, foi lá e começou a pelejar contra o anjo. Mas quando você começa a agradecer, Deus manda um arcanjo para ajudar o anjo. E nessa noite Deus está mandando arcanjo para ajudar o anjo, para que a tua bênção chegue às tuas mãos, e não tem demônio que impeça que a bênção chegue nas tuas mãos, porque o decreto de Deus é imutável, inviolável. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Fechemos nossos olhos. O que você pediu, o que você pedir agora, peça com ações de graças, porque Deus já sabe que você vai pedir e já está designando anjos para trazer respostas para nós. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão para o alto e comece a agradecer a Deus por aquilo que você já pediu e pelo que você vai pedir. Comece a agradecer. Pai maravilhoso e santo,
nós estamos crendo, Senhor, e tudo é possível aquele que crê. Então, Pai querido, em nome de Jesus o Nazareno, nós queremos agradecer por tudo aquilo que nós já pedimos ao Senhor, meu Pai, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com dor, muitas vezes com tristeza, muitas vezes assaltados pelo espírito da dúvida que quer roubar a nossa bênção, mas nós permanecemos firmes, crendo, confiando e esperando, Pai. E hoje, agora, Pai, nós estamos rendendo graças a Ti, porque o Senhor já providenciou e a resposta já está a caminho, para a honra, para a glória e para louvor do Teu santo nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos, eu esqueci, eu preciso que as irmãs me ajudem, porque quando eu sinto o Senhor querendo fazer a obra, querendo usar, às vezes eu esqueci da oferta. Vamos ofertar? Vamos ofertar com prazer? A diaconisa, pega a sacola, vamos ofertar. Não trouxe dinheiro? Sabe como é que eu faço quando estou sem dinheiro? Eu faço assim, tem alguns diáconos lá na igreja que já sabem. Eu faço assim e boto na sacola, meu coração. Pronto. Pode pegar a sacola lá, Irmandinha, por favor. Nossa diaconisa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.